Bom, pessoal, vamos lá. Depois que vocês desenharam toda a plantinha baixa em layout, vocês vão subir a vista. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como que funciona, como que é a representação dessa vista. Aqui eu tenho uma plantinha baixa. Se não der para visualizar, depois eu escaneio esse material, se for preciso. Mas eu tenho uma plantinha baixa aqui bem simples de uma cozinha. Então, reparem que aqui é a entrada da cozinha. Aqui eu tenho uma bancada em L, o cooktop, a pia e a geladeira, tá? O que eu vou desenhar primeiro é a vista dessa parede. Então, quando a gente tá falando em vista, a gente tá falando de desenhar parede por parede do ambiente. Então, a primeira que eu vou desenhar é a vista dessa parede aqui. Então, imagina que eu tô em pé nesse ponto, visualizando tudo que eu tenho aqui nessa parede. Na verdade, assim, imagina que a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui visualizando o que a gente vê nessa parede. Porém, a gente também enxerga esse móvel na lateral. E aí eu vou explicar para vocês como que é esse processo. Eu já fiz um desenho aqui bem clarinho para mostrar para vocês essa questão que é primordial da variação da espessura da linha. Eu tô sem as minhas lapiseiras que eu deixei na casa da minha mãe. Tô fazendo a lápis mesmo, mas façam aí na casa de vocês com as lapiseiras que vocês têm. A gente precisa primeiro desenhar tudo que tá lá atrás, tudo que a gente vê lá atrás. E aí depois a gente vem trazendo as peças que estão na frente. Pra gente conseguir entender a diferença do que tá lá atrás e do que tá na frente, vai ter que ter variação de espessura. Então, o que tá lá atrás, a gente faz com grafite bem clarinho, normalmente grafite 03. Conforme a gente for trazendo as peças que estão à frente, conforme a gente for desenhando essas peças, a gente usa o grafite 05 até chegar no grafite 07, que é o que tá bem à nossa frente. Eu não sei se dá pra visualizar muito bem aí no vídeo, mas aqui, ó, reparem que eu desenhei a geladeira, a bancada. Lembra que eu pedi pra vocês desenharem um layout já pensando como que seria o espaço da gaveta, das portas. Então aqui, ó, eu tenho a minha geladeira, aqui eu tenho a parte do meu armário, que eu coloquei as gavetas, e aqui eu tenho duas portas tradicionais de abrir. E aí eu tenho essa parte aqui, ó. Só que o que vai aparecer pra mim essa parte, se eu estou aqui, ó, nesse ponto? O que vai aparecer é a lateral desse móvel. O que eu tenho que desenhar aqui é a lateral desse móvel, que é ele que vai aparecer pra mim. E aí, pra isso, eu preciso deixar essa peça com uma espessura mais grossa. Só que eu vou fazer essa variação desde lá de trás até a frente. Então, aqui a gente tem a geladeira, a gente tem um armário. Essa espessura aqui é a espessura da pedra. E essa outra linha que tá aqui atrás, que tá bem mais clarinha, é o frontão. É a pedra que foi feito o frontão e atrás a janela. Então, se a gente pensar nessa escala, o que tá mais atrás é a janela. Então, eu vou desenhar ela bem clarinha. O frontão, que tá praticamente na mesma linha da janela, ele vai ficar com uma espessura bem clarinha. Essa pedra tá mais na frente, a espessura aqui da pedra tá mais à frente, então eu vou reforçar ela, vou deixar ela um pouco mais grossa, eu vou usar o lápis aqui mais grosso. O armário também tá na frente, então eu vou deixar esse armário um pouco mais grosso.
A geladeira tá praticamente na mesma direção do armário inferior. Eu vou deixar ela com a mesma espessura desse armário. Façam com a lapiseira, porque com lápis é muito ruim. Fazer uma portinha aqui pra puxar tudo. Então, espero que esteja dando para visualizar aí. Então, já dá pra gente começar a entender um pouco dessa proposta. Então, janela e frontão que tá mais lá atrás com a espessura mais clara. O armário que tá na frente com uma espessura mais grossa. Eu vou pegar um outro lápis aqui, que é mais forte ainda. E aí eu preciso desenhar agora essa lateral do armário, que é o que tá mais à frente de todos os outros elementos. Então, essa lateral é que vai ficar mais grossa de todas. E aí eu já marquei ela aqui, ela tem 70 de profundidade. Então, o que que vai aparecer pra mim? Presta bem atenção. Eu tenho aqui o armário. E esse aqui. Eu tenho aqui a lateral do armário. Eu vou fechar essa pedra. Normalmente a pedra fica mais um pouquinho à frente, né? Eu fechei a pedra, então aqui eu tô vendo a lateral da pedra, a lateral do meu armário e eu vou desenhar o roda-base. O roda-base, ele vai ter uns 7, 8 centímetros de profundidade. Vou deixar 7 aqui, ó. Então, a gente não enxerga essa profundidade vendo de frente, mas a gente consegue enxergar ela na lateral. Então, acho que deu para entender um pouco da ideia da vista. Então, o que eu tenho lá atrás, eu faço com a espessura bem clarinha. Conforme eu vou trazendo a peça para frente, as peças que estão mais à frente vai aumentando a espessura da minha linha. Então, eu tenho a janela e o frontão que tá lá atrás, com espessura bem fraca. O armário e a geladeira que tá mais ou menos na mesma direção, com uma espessura mediana. E a lateral do meu armário, que é a parte que fica o cooktop, com uma espessura mais grossa. Essa plantinha, ela tem um armário superior. Eu vou desenhar esse armário superior aqui também, com uma espessura um pouco mais grossa, para vocês entenderem essa ideia.
E aí eu vou engrossar porque o armário tá na mesma direção dessa bancada lateral. Então eu vou deixar ele mais grosso. Mas o que eu tô vendo aqui é a lateral dele. Feito isso, vocês vão cotar. É importante pensar nesse momento de cotagem que... Lembra que eu pedi para cotar a plantinha baixa, os armários, circulação, profundidade, distância entre um e outro. Então você já tem todas essas informações aqui do comprimento e da largura das peças. Então quando a gente for desenhar, quando vocês forem desenhar à vista, o que vai importar para mim são as alturas. Porque largura e profundidade eu já tenho a cota aqui na planta baixa. Vista, a gente não cota largura e nem comprimento das peças. O foco na hora de cotar a vista são as alturas, tá? E principalmente a altura, que é aquilo que eu já disse e vou repetir, vou ser repetitiva. Altura, principalmente quando a gente está pensando em peças que não são prontas. Então, por exemplo, a geladeira, eu posso até cotar a geladeira para eu ter uma ideia, mas é um mobiliário, um elétrico que vai chegar pronto na casa e ele não vai precisar sofrer nenhum tipo de variação. Agora, a bancada é importante para o marceneiro quando ele vai lá fazer a montagem dessa peça. O armário superior é importante, quem vai fazer a montagem, saber qual a distância da bancada para o início do armário superior. Então, são questões importantes no momento da execução da obra, tá? Então, pensem nisso quando vocês forem cotar. E aí, outra coisa que eu não disse, a gente só desenha o quadrado não, a gente só desenha o comprimento e a altura da parede. A gente não desenha na vista a espessura dessa parede, a gente só vai fazer essa linhazinha interna. E aí essa linha também vocês desenham com uma espessura mais grossa. E aí a cota, espessura mais clara. Grafite 03. Então vamos lá.
Então, desse lado eu cotei peça por peça. Do outro lado eu posso cotar... Aqui eu já tenho a altura do armário. Aqui desse lado eu já consegui cotar praticamente tudo. Eu posso cotar aqui, ó. Do outro lado é a altura da janela. Mas isso também é desnecessário, a altura da janela. Deixa eu cotar a geladeira, então. Ai, mas eu quero cotar também a altura das gavetas. Pode cotar e pode cotar interno. Se não der pra levar pra fora, pode fazer interno. Tá? Então é isso, gente. Na plantinha, o ideal que a gente faz normalmente numa planta executiva é desenhar as vistas numa folha 3, aí a plantinha baixa fica na escala 1:50, no canto superior esquerdo, e aí você desenha, a gente desenha todas as paredes, principalmente as paredes que tem mobiliário, né? Nesse caso, essas duas paredes seria desnecessário. Então, a gente desenharia essas duas paredes. E aí, pra indicar, pra eu entender, pra eu bater o olho e entender da parede que você tá falando, o ideal é desenhar umas setinhas assim, ó. Então, vista 1, vista 2. E aí, aqui embaixo, eu escrevo vista 1, tá? Mas aí, nesse caso, desenhem aí na folha de sulfite A4 mesmo, quem não tem A3, não precisa desenhar a plantinha no canto superior, porque senão a gente vai conseguir finalizar esse processo. O mais importante nesse momento é vocês entenderem qual é o processo da vista, tá? Então, tudo que tá lá atrás com espessura mais fina, vai vindo mais pra frente, espessura mais grossa para ganhar destaque, certo? E aí, durante a aula também eu vou sanando as possíveis dúvidas que forem surgindo. Mas é isso, espero que tenha dado para visualizar aí, porque é uma gravação bem amadora.